Bom dia, boa tarde, boa noite, alunos da Escola 7 Ezequiel de Souza Brito, uma escola de ensino médio, um centro estadual de tempo integral. Cá estou eu mais uma vez, professor Manuel Filho Brandão, ou MFB, como vocês preferirem, em mais uma aula do segundo ano. Sejam todos bem-vindos a mais esta aula. Se liguem aí na vinheta. Nesta videoaula a gente vai ver geometria espacial. Nesta aula abordaremos círculo e circunferência, que é finalizando o quarto capítulo, certo? Aí daremos início no quinto capítulo, além de darmos uma introdução de geometria espacial, ou seja, a gente vai abrir o quinto capítulo que é de geometria espacial, beleza? Aí algumas dicas aqui para vocês, ó. Anotem os minutos em que se inicia cada tópico. Por exemplo, é bom anotar os minutos em que se inicia o tópico, porque caso vocês queiram assistir de novo a videoaula e queiram observar só um dos tópicos abordados, fica mais fácil de você procurar lá no YouTube o minuto em que se inicia aquele tópico, entenderam? Então, por exemplo, se círculo e circunferência começam, vocês dão pause aí vocês anotam que começa no segundo minuto e 30 segundos, certo? Aí se comprimento, próximo tópico, comprimento de circunferência começar em 5 minutos e 45 segundos. Vocês anotam lá no tópico, junto ao tópico. Eu sei que tem alunos que estão fazendo anotações. Então, vocês que estão fazendo anotações, anotem aí os minutos em que cada aula se inicia, que aí fica mais fácil de vocês procurar aquele tópico no vídeo depois, quando vocês forem reassistir a aula. Aí vocês podem dar pausa no vídeo para fazer isso, beleza? Esse era o recado. Vamos seguir agora dando início ao conteúdo. Círculo e circunferência, página 74 do livro de vocês. O círculo é formado pela união de uma circunferência com sua região interna. Isso aqui é um exemplo de círculo, certo? Quando eu estou falando de círculo, eu estou falando do interior e do contorno desse círculo, certo? Estou falando de toda essa superfície aqui, que é o que a gente vai abordar já já. Círculo é o interior e o contorno, certo? Quando eu falo de circunferência, que é nesse outro caso aqui, ó, eu estou falando só do contorno. Quando eu falo comprimento de circunferência, eu estou falando só do contorno desse círculo, certo? Vocês têm que diferenciar isso. Aí vamos aqui a primeiro os elementos da circunferência. Ó. O ponto O, que é esse ponto aqui, ó, é o centro da circunferência. Esse ponto O aqui é o centro da circunferência. AB, ó, esse segmento aqui AB é uma corda. É uma corda por quê? Porque ela não passa pelo centro, esse segmento aqui não passa pelo centro da circunferência. Então a gente chama de corda. Aí C, segmento, ó, CF é o diâmetro. É o diâmetro por quê? É o diâmetro porque esse segmento passa pelo centro da circunferência. Se um segmento passa pelo centro da circunferência, eu posso chamar de diâmetro. O segmento aqui, ó, C é o raio. E o raio vai ser o quê? Metade do diâmetro, né? O raio vai ser metade do diâmetro e o diâmetro vai ser duas vezes o raio. CE é um arco, ó. C, também que C é o arco, ou seja, estou considerando aqui, ó, a circunferência só desse tamanho aqui, ó. Estou considerando só essa parte da circunferência, na verdade, certo? Só essa parte da circunferência de C até E. Aí eu chamo de arco. Aí há dois arcos CE, que é esse arco maior aqui, ó, e esse arco menor, que é CF. CE, na verdade, desculpa. CE, esse arco tem esse arco menor aqui e esse arco maior CE, certo? São esses dois arcos CE que tem em uma circunferência. Beleza? Aqui vamos para círculos e suas partes, né? A gente já viu algumas coisas dessas de círculo em trigonometria, mas vamos rever aqui, ó. Setor circular vai ser só essa fatia da pizza aqui, vai ficar mais claro para você. Essa parte pintada aqui vai ser o setor circular. Mas só que sempre num círculo, a gente vai ter esse setor circular aqui menor, que é esse pintado aqui, que é esse preenchido aqui de azul, e o setor circular maior, que é esse em branco. Fiz outras figuras aqui que a gente vai ver melhor isso.
Mesma coisa aqui no segmento circular. No segmento circular, a gente vai ter essa parte grifada aqui em azul, que vai ser o segmento circular maior, e essa parte em branco aqui, que vai ser o segmento circular menor. Quando a gente fala de semicírculo, a gente está dividindo o círculo em duas metades, certo? Então ele vai ter, essa aqui vai ser um semicírculo, essa parte aqui grifada de azul vai ser um semicírculo, e essa parte aqui em branco também vai ser um semicírculo, beleza? Quando a gente fala de coroa circular a gente está falando só dessa parte aqui em azul, certo? Ou seja, eu tinha um círculo maior de raio R grande e eu tinha um círculo menor dentro desse círculo maior, de raio R minúsculo, certo? Aí eu retirei do círculo maior esse círculo menor. Então restou só essa parte grifada aqui em azul que vai ser a nossa coroa circular, certo? Espero que tenha ficado claro essas partes do círculo e esses elementos da circunferência. Vamos dar seguimento. Agora, comprimento da circunferência, página 74 do livro de vocês. Primeiro, para ficar claro, né, que nessa fórmula, ó, o C é o comprimento da circunferência e R é o raio dessa mesma circunferência, certo? Aí, ó, por que a fórmula começa daqui, ó? Porque foi dessa fração aqui que surgiu o π, certo? Se eu pegar o comprimento aqui, que é o C, né, o comprimento de uma circunferência, e dividir pelo diâmetro, né? Só lembrando aqui que diâmetro é igual a 2 vezes o raio da circunferência, né? Então, se eu pegar o comprimento e dividir por 2 vezes o raio dessa circunferência, eu vou ter o valor do π, que é aproximadamente 3,14, certo? Então, pode ser de qualquer circunferência. Se eu pegar qualquer circunferência, eu pegar a medida do comprimento dessa circunferência e dividir pela medida de 2 vezes o raio dessa mesma circunferência, eu vou encontrar um valor aproximado do π, certo? Aí é daqui que também surge a fórmula do comprimento da circunferência, porque o 2r vai multiplicando o π, então circunferência fica igual a 2πr. A gente coloca circunferência igual a 2πr para ficar mais fácil da gente lembrar, para a gente lembrar que sempre circunferência vai ser igual, medida de comprimento da circunferência vai ser sempre igual a 2πr, certo? Aí basta a gente substituir o raio aqui dessa circunferência. Vamos aqui para esse exemplo. Vamos calcular o comprimento da circunferência a seguir. Ó. A gente sabe que a fórmula da circunferência é essa, e está bem claro aqui que o raio dessa circunferência aqui é o quê? 7 centímetros. Então, a gente vai substituir o R aqui ó, por 7, que é a medida do raio dessa circunferência. Então, a gente vai ter 2π vezes 7, que é o raio. Então, 2 vezes 7, 14. Aí fica 14π. Aí a gente sabe, né? Todo mundo acredita que sabe, lembra, né? Já viu que π é aproximadamente 3,14. Muitas das vezes a gente pode parar bem aqui em 14π, ou às vezes é necessário a gente fazer essa aproximação aqui do π e encontrar um valor aproximado. Vamos fazer aqui o aproximado. A gente pode fazer essa aproximação aqui, ó, de π, aí eu substituo π por 3,14, ou seja, eu estou fazendo uma aproximação de π. Aí a gente multiplica 14 vezes 3,14, que vai dar aproximadamente 43,96. Aproximadamente porque eu aproximei aqui o π para 3,14. Então esse resultado aqui é aproximado, beleza? Então o comprimento da circunferência aqui ó, vai ser 14π centímetros, se eu não fizer essa aproximação. E se eu fizer a aproximação aqui, ó, o comprimento vai ser 43,96, perdão. O comprimento vai ser 43,96 centímetros se eu fizer essa aproximação, ok? Seguindo aqui, ó. Vamos determinar o raio da circunferência cujo comprimento é π raiz de 5, raiz quadrada de 5 metros. Ou seja, ele nem fez uma aproximação do π e nem uma aproximação de raiz de 5. Então a gente vai trabalhar com esses números assim mesmo. Como ele disse que esse aqui é o comprimento, então eu vou substituir C que é o comprimento, por π raiz de 5. E continua igual a 2πr, que é a fórmula do comprimento de uma circunferência, correto? Então, ó, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai deixar desse lado aqui da igualdade, ó, só o R, e o 2π vai dividindo o que está do outro lado da igualdade. Ó. Ficou aqui só o R, e o 2π foi dividindo o que estava do outro lado da igualdade.
Aí, ó, eu posso cancelar aqui π com π. Então, deixa eu cortar bem aqui. Deixa eu pegar a canetinha aqui para me cortar. Então, eu vou cortar aqui π com π, cancela, né? Π com π. Aí fica só raiz de 5 em cima sobre 2π. Então a gente calculou o raio, porque aqui, sendo assim, ó, se eu cancelei o π, não tem como eu simplificar mais aqui, certo? Não tem como eu simplificar aqui, nem preciso eu racionalizar, porque a raiz não está no denominador. Então já tem uma medida do raio. O raio, nesse caso aqui, vai ser raiz de 5 sobre 2 em metros, né? Porque o nosso comprimento aqui estava em metros, então esse raio aqui também vai estar em metros, que é o que está aqui, ó. Portanto, o raio da circunferência é raiz de 5 sobre 2 metros, ok? Que ficou bem claro isso aqui para vocês. Eu acredito que não é uma novidade, né? Comprimento de circunferência, a gente já começou a calcular lá nos primeiros capítulos, vocês já viram isso, então a gente pode seguir aqui, que eu acredito que vocês não vão ter dúvida não. Mas mesmo assim, se vocês tiverem alguma dúvida, entrem em contato aí no bate-papo ou em conversas particulares, beleza? Vamos seguir. Agora, a área do círculo, página 75. Portanto, a área do círculo é dada por, acho que a maioria de vocês já lembra, já viu que a área de um círculo é πr ao quadrado, certo? A área do círculo, ou seja, falando do círculo aqui, eu estou falando do contorno e do interior do círculo, de toda essa superfície aqui, ó, em azul, e a área dela vai ser πr ao quadrado. Então, a gente substitui o raio aqui, que é o r, é o raio, né? O raio elevado ao quadrado. Aí só lembrando aqui, ó, vamos fazer esse exemplo aqui, ó. Considere um círculo com diâmetro de 6 metros. Calcule sua área. Esse D aqui, ó, esse D é o diâmetro, certo? E diâmetro é igual a 2 vezes o raio. Então, se o diâmetro, se o exemplo nos deu que o diâmetro é 6 centímetros, 6 centímetros não, perdão, 6 metros, então 2 vezes o raio vai ser igual a 6 metros. Se 2 vezes o raio é igual a 6 metros, esse raio, obviamente, vai ser igual a 3, né? Então, o raio desse círculo é 3. A gente descobriu o raio aqui, né? Não vão confundir, certo? Eu coloquei isso aqui justamente para você não confundir diâmetro com raio, beleza? O raio é 3 metros. Então, a gente vai substituir aqui, ó, na fórmula da área do círculo, o raio por 3, certo? Então, fica aqui, ó, a área do círculo é igual a πr ao quadrado. Então, substituindo o r, o raio por 3, fica π3 ao quadrado. Π vezes 3 ao quadrado. Então, a gente calcula aqui primeiro essa potência, né? 3 ao quadrado, a gente sabe que é 9. Então, vai ficar o quê? 9 vezes π. Aí, a gente pode fazer aquela aproximação, né? A gente substitui o π por 3,14 e multiplica por 9. Então, eu já multipliquei aqui, certo? Então, 9 vezes 3,14, a gente já sabe que vai ser igual a 28,26 metros quadrados. Então, essa daqui vai ser a área desse círculo de diâmetro de 6 metros. E raio, nesse caso, de 3 metros. Beleza? Bem simples, né? Acho que você já conhece isso aqui. Podemos seguir o conteúdo, né? Vamos lá. Agora, ó, coroa, área da coroa circular, página 75. Observe a coroa circular representada abaixo. Coroa, essa parte aqui grifada, acho que é rosa isso aqui, né? Não é vermelho, né? Essa parte aqui grifada em rosa, certo? Ou seja, eu tenho um círculo maior de raio R grande e tenho um círculo menor de raio de R pequeno, certo? Então, ó, a área da coroa circular é diferente, é a diferença, perdão. A área da coroa circular é a diferença entre a área do círculo de raio de maior raio e a área do círculo de menor raio, certo? Ou seja, eu pego a área do círculo maior e retiro a área do círculo menor, vai restar a área da nossa coroa, certo? Então, a área da coroa vai ser o quê? Ó? A área, como π, r ao quadrado, é a área, né? Então, esse aqui é o Rzão grande, essa aqui é a área do círculo maior menos a área do círculo menor, certo? Aí eu posso tirar, ó. Aí eu posso colocar aqui o π, ó. O π que é o fator comum. Você percebe que eu tenho π aqui e tenho π aqui. Então eu coloco esse fator comum em evidência, que é o π, certo? Aí do parênteses fica só o quê? O r grande ao quadrado menos o r pequeno ao quadrado. Por quê? Porque eu tirei o fator comum dos dois elementos aqui em subtração, certo? Eu tirei o π daqui e o π daqui, eu coloquei o π em evidência aqui, coloquei
os dois raios se subtraindo aqui, os dois raios ao quadrado se subtraindo aqui. Vocês podem calcular desse jeito aqui ou desse jeito aqui. Eu prefiro desse jeito aqui, mas não tem diferença, certo? O cálculo de vocês vai dar o mesmo resultado se vocês optarem por qualquer uma das duas. Enfim, vai dar preferência de vocês. Vamos seguir aqui. Isso aqui, só relembrando, essa aqui é o que? A área de uma coroa circular, beleza? Agora aqui, ó, área do setor circular, página 75 também, certo? Setor circular, ó, perceba que tem essa parte aqui grifada em rosa, ó, que tem um ângulo alfa, certo? Essa parte aqui grifada é o setor circular menor, e essa parte em branco é o setor circular maior, certo? Sempre uma circunferência vai ter dois setores, um menor e o outro maior, certo? Depende de quantos setores eu dividir, mas no caso aqui sempre vai ter esses dois, certo? Esse setor aqui em rosa é o menor e esse setor em branco é o maior. Aí a gente tem um raio aqui, que eu não atribuí nenhum valor ao raio, né? E tenho a medida do comprimento desse setor. Mas não vem ao caso a medida do comprimento desse setor, certo? O que a gente quer calcular aqui é a área do setor, beleza? Então vamos aqui. Vamos aqui direto ao que nos interessa, certo? Que é a área. Perceba que essa área aqui, ó, é quando a medida do setor, medida do ângulo do setor tiver em graus. E essa outra aqui é quando a medida do setor tiver em radiano, beleza? Vamos primeiro aqui para essa aqui em graus. O que a gente faz? O que a gente fez aqui, ó? Percebe que existe, ó, eu coloquei aqui, ó, a área do círculo completo, certo? A área completa do círculo aqui embaixo sobre a área do setor que eu quero calcular, beleza? Aí, ó, esse setor tem um ângulo alfa, certo? Então eu coloco esse ângulo alfa aqui, certo? Porque eu estou considerando aqui em cima, eu estou considerando só o setor. Então eu coloco o ângulo do setor aqui em cima. Como aqui eu tenho a área do círculo completo, eu coloco a medida em em graus do círculo completo. Um círculo completo tem 360 graus. Todo mundo sabe disso, né? Então a gente vai ter duas frações proporcionais. A gente pode fazer aquela regrinha de 3. Mas vamos com calma aqui. Vamos seguir aqui para o próximo passo. Próximo passo eu tenho o que aqui, ó? Eu substituir a área do círculo pela fórmula da área do círculo, que é πr ao quadrado. E a área do setor aqui que é a que eu quero encontrar, beleza? Aí, ó, esse ângulo alfa aqui eu ainda não atribuí nenhum valor em graus para ele. Então deixa ele assim. E o 360 graus, deixa ele aqui também, certo? Aí, ó, eu vou deixar aqui, ó, desse lado, a área do setor, né? Que é o que eu quero encontrar. E essa área aqui do círculo, eu vou multiplicar o alfa, que é o ângulo do setor, certo? Então vai ficar, ó, a área do setor vai ser igual a alfa vezes πr ao quadrado sobre 360 graus. Se esse ângulo aqui, ó, se esse ângulo do setor tiver em graus, beleza? Agora aqui no caso de esse ângulo aqui do setor vir em radiano, né? Certo? Eu coloco aqui as duas áreas em fração, né? A área do círculo completo e a área do setor que eu quero encontrar. Aí aqui eu coloco a alfa, que é a medida do ângulo do setor em radiano. E aí, como a gente sabe que um círculo completo, né, uma volta completa, em radiano mede 2π, certo? Então a gente coloca aqui essas duas frações se o alfa, que é o ângulo do setor, vir em radiano, certo? Aí a gente vai ter também de novo duas frações proporcionais. Então é um primeiro passo de novo é substituir aqui a área do círculo pela fórmula da área do círculo, que é πr ao quadrado, certo? A área do setor fica aqui, alfa fica aqui e o 2π fica aqui. Então, de novo, eu vou deixar aqui ó, desse lado da igualdade só a área do setor. Aí, ó, a área do círculo que estava aqui, né? πr ao quadrado, eu vou mandar multiplicando o alfa, que é o ângulo desse setor. O ângulo desse setor em radiano nesse caso aqui, certo? Então, πr ao quadrado vai multiplicar o alfa, que é o ângulo do setor. Então, fica aqui, ó. Fica alfa vezes πr ao quadrado sobre 2π, que já estava aqui, certo? Fica aqui. Aí, a gente vai pegar aqui a canetinha para a gente cancelar π com π, certo? Então, cancela π. Vamos lá, canetinha, cancela π com π, né? Então, ficou só o que ali, ó. Então, cancelou π com π, ficou só alfa vezes raio ao quadrado sobre 2. Então, essa aqui vai ser a fórmula da área do setor se o ângulo estiver em radiano. E essa outra fórmula aqui, ó, vai ser a área do setor se o ângulo estiver em graus. O ângulo de quem? O ângulo do setor. Espero que tenha ficado claro. Beleza? Vamos seguir aqui. Aí aqui, ó, é área do segmento circular, página 76. Beleza? Aí, observe
Observe o segmento circular representado abaixo, em que alfa é o ângulo aqui, certo? Em que alfa é menor que 180 graus, certo? Isso aqui é o cálculo de uma área de um setor circular em que o ângulo desse setor é menor que 180 graus, beleza? Aí, ó, note que a área do segmento circular é a diferença entre a área do setor circular, ou seja, primeiro você teria que calcular a área do setor circular, certo? Determinado pelo ângulo alfa, e a área do triângulo tá aqui, AOB, certo? Esse triângulo aqui. Ou seja, para a gente calcular essa área aqui, ó, em rosa, certo? Primeiro a gente tem que calcular a área desse setor e subtrair a área desse triângulo aqui, AOB. É isso que eu descrevi bem aqui, certo? Então é bem simples. A área do segmento circular vai ser igual à área do setor menos a área desse triângulo aqui, que pertence à área do setor, certo? Aí o que sobrar aqui, que vai ser essa área aqui, vai ser essa superfície aqui em rosa, certo? Que vai ser o segmento circular menor dessa circunferência. Eu vou ter, então, a área do segmento. De novo, a área do segmento é igual à área do setor menos a área do triângulo pertencente a esse mesmo setor, certo? Então a gente vai sobrar só o que? A área do segmento circular, beleza? Pessoal, eu não estou trabalhando muito exemplo, porque nossa metodologia nesse mês vai ser o seguinte: uma aula de conteúdo, certo? Então eu estou aqui só demonstrando o conteúdo, eu não estou aplicando muito ele, só em alguns exemplos, certo? Só em alguns casos que eu achar necessário algum, algum exemplo, alguma observação mais clara, certo? Aí um outro professor ou professora vai vir em uma outra aula, ou até eu mesmo, aplicando esse conteúdo, certo? Então, em uma aula é só demonstração de conteúdo e uma outra aula é só demonstração, é demonstração de exemplos do conteúdo, aplicando aquele conteúdo, beleza? Então, não estranhe se eu não estiver abordando muitos exemplos nesta aula, beleza? Tudo bem? Vamos seguir. Agora sim, ó, dando início ao capítulo 5 de Introdução à Geometria Espacial, página 82. Primeiro a gente vai ver aqui algumas noções primitivas que são verdades iniciais, certo? Isso aqui está na página 83. Na geometria, ponto, reta e plano são algumas noções aceitas sem definições, e por isso são chamadas de noções primitivas. Como são produtos da mente humana, elas funcionam como modelos para explicar a realidade. Ou seja, a gente criou esses conceitos, então não tem muito o que demonstrar, certo? A gente aceita eles como verdades, porque eles são bem específicos, são bem claros, certo? Um ponto não tem dimensão, nem massa, nem volume. Que vocês têm que aprender o que é essas dimensões. Quando eu tenho uma dimensão, eu vou ter só uma reta, certo? Quando eu tenho duas retas, ou seja, quando eu tenho um plano cartesiano, certo? O plano cartesiano são duas dimensões. Se eu tenho um sólido geométrico, por exemplo, o cubo é um sólido geométrico, certo? Aí eu já tenho três dimensões. Espero que tenha ficado claro esse lance das dimensões. Então o ponto ele não tem dimensão, nem massa, nem volume. Uma reta não tem espessura, nem começo, nem fim. Isso tem que ficar claro. Ó. Uma reta, quando a gente fala de reta, ela não tem começo nem fim. Ela se expande para os dois lados. Ela se expande tanto para a direita quanto para a esquerda, infinitamente, certo? Só a representação dela que vai ter uma limitação, mas uma reta não é limitada. Ela cresce tanto para a esquerda quanto para a direita de forma ilimitada, beleza? Um plano não tem espessura nem fronteiras. Mesma coisa para o plano. O plano é uma superfície, certo? Como se fosse uma folha de papel chamex, só que sem fronteira, certo? Ela cresce indefinidamente também para todos os lados, certo? Se ela cresce indefinidamente, se ela é plana, certo? E cresce indefinidamente para todos os lados, a gente vai ter um plano. E a gente não pode considerar uma espessura, porque se a gente considerar uma espessura, a gente já está considerando três dimensões. E num plano, a gente só pode considerar duas dimensões, certo? Espero que tenha ficado claro essas verdades iniciais, essas noções primitivas. Vamos seguir. Aqui, ó, quando eu estiver falando de segmento, estou falando de uma reta limitada por dois pontos, que é esse exemplo aqui. Ó. Eu tenho o ponto A e B, e essa reta é limitada por esses dois pontos. Então, eu tenho o quê? Um segmento. E um segmento a gente representa dessa forma aqui, ó, ponto A e B, e só uma barrinha em cima. Uma semi-reta ela vai crescer indefinidamente só para um dos lados, ou para a direita ou para a esquerda. Nesse caso aqui, para a minha direita, certo?
E uma semirreta a gente representa dessa forma, uma setinha só para um dos lados e o ponto em que ela se inicia aqui, ó. Se ela se inicia no O, eu coloco aqui e a setinha em cima só para um dos lados. Nesse caso aqui ela está seguindo, está crescendo indefinidamente só para a direita, beleza? Isso aqui é uma semirreta. A reta, se eu estiver considerando esses dois pontos aqui, ó, a reta ela vai crescer indefinidamente tanto para a direita quanto para a esquerda, certo? Isso que é a definição de reta. Reta ela não tem fim aqui nem para a direita nem para a esquerda. Então, ela cresce até o quanto eu quiser, certo? Aí se a gente considera esses dois pontos aqui na reta, o ponto E e o ponto F, eu digo que eu tenho uma reta E e F e eu coloco as duas setinhas e as setinhas aqui para os dois lados, representando uma reta. Então essa daqui é a representação de reta, isso aqui é a representação de semi-reta e isso aqui é a representação de segmento. Espero que tenha ficado claro essas três definições de segmento, semi-reta e reta, certo? Vamos seguir. Agora, noções primitivas das iniciais, de novo. Agora, sobre figuras, né? Aqui, ó. A partir de um ponto já temos uma figura geométrica. Ou seja, se eu tiver um ponto, não precisa especificar se esse ponto está num plano, se esse ponto está numa reta. Se eu tiver um ponto, eu já posso considerar uma figura geométrica. É isso que essa afirmação quer dizer. Dois ou mais pontos são denominados coplanares se existe um plano que contém todos eles, certo? Então, dois ou mais planos, vamos, por exemplo, aqui, ó, eu tenho um ponto A, B, C e D, eles estão todos nesse plano alfa. Então, eu posso considerar esses 4 pontos aqui coplanares, certo? Aí, ó, se esses 4 pontos aqui, ó, A, B, C e D, são coplanares, eu digo que esse ponto A, esse ponto B, esse ponto C e esse ponto D pertence ao plano alfa. Por quê? Porque eles são coplanares. Aí, ó, esse ponto P aqui, vocês percebem que ele não está nesse plano alfa aqui, certo? Então, ele não é coplanar a esses outros pontos, certo? Ou seja, ele não pertence a esse plano alfa. Aí, ó, em linguagem simbólica, a gente escreve aqui, ó, que P não pertence a esse plano alfa. Ou seja, esse P não é coplanar a esses outros pontos, ó. O que é que diz aqui, ó? O ponto P não é coplanar com B, com A, B, C e D, pois P não pertence ao plano alfa. Aí a gente simboliza assim, ó, que P não pertence a esse plano alfa. Geralmente a gente vai usar essas letras gregas para nomear um plano, beleza? Espero que tenha ficado claro, né? Então, os pontos A, B, C e D são coplanares porque todos eles pertencem a esse plano alfa aqui, ó, em bege aqui, certo? E P não é coplanar a esses outros 4 pontos aqui, porque P não pertence a esse plano alfa, ele pertence a outro plano, beleza? É isso, vamos seguir. Noções primitivas ainda sobre figuras. Ó. Observe a seguir alguns exemplos de figura. A gente tem a figura 1, onde eu tenho só pontos, certo? Eu tenho a figura 2, quando eu estou considerando só, ó, como o interior desse retângulo não está preenchido, eu estou considerando só o contorno aqui em verde, certo? E aqui, ó, na figura 3, eu estou considerando o interior desse retângulo e o contorno dele, certo? E na figura 4 eu estou considerando esse paralelepípedo, certo? Porque é um sólido geométrico. A figura 4 já é um sólido geométrico. Vamos ver aqui, ó. As figuras 1, 2 e 3 são planas. Então essas três figuras aqui eu posso considerar como planas porque eu consigo colocar essas três figuras em um plano, certo? A figura 4 é não plana, ou seja, a figura 4 já é um sólido geométrico. Vou mostrar bem aqui, ó. A figura 4 é esse paralelepípedo, certo? Esse paralelepípedo, eu não consigo colocar ele de forma inteira em um plano, certo? Por exemplo, aqui, ó, eu tenho um plano alfa, beleza? E eu tenho esse paralelepípedo aqui da figura 4, certo? Eu só consigo colocar num plano essa face inferior, que é a face de baixo aqui, certo? Se eu consigo colocar só essa face de baixo no plano, essa figura aqui não é plana, porque ela já é um sólido geométrico, ok? Aí, ó, figura 2 representam segmentos, que é aquela coisa que eu falei, ó. Na figura 2 a gente está considerando só o contorno aqui, ó, porque o interior dela não está preenchido. Então a gente está considerando só esses segmentos aqui, ó, do comprimento, beleza? Figura 3 representa uma superfície. A figura 3 seria o retângulo aqui, ó. Como o interior já estava preenchido e eu estava considerando o contorno e o interior aqui, ó, quando eu já tenho o interior preenchido, eu já estou considerando uma superfície. Quando a gente falar de superfície, a gente já está falando de um plano, certo?
Quando a gente falar de espaço, a gente já está falando do espaço tridimensional. De espaço, o espaço seria tudo que está ao nosso redor. Tudo que está ao nosso redor é o espaço, beleza? Aí a noção de espaço é tudo que está ao redor. Noção de superfície, aí eu já estou falando de coisas planas, certo? Que eu consigo colocar em um plano, beleza? Aí a figura 4 representa um sólido, certo? Que é o que eu falei. O paralelepípedo já tem mais de duas dimensões. Ele já é um objeto tridimensional, porque ele já é um sólido, certo? Então a gente não considera ele plano, a gente já considera ele um sólido, esse paralelepípedo aqui, ok? Vamos seguir. Agora nós temos os postulados, que são ponto de partida da geometria, ainda na página 84. Postulado, propriedades fundamentais de ponto, reta e plano. Postulado é porque são conceitos postos, né, colocados ali, são propriedades fundamentais tão bem aceitas que não precisam ser demonstradas, certo? E a gente vai usar esses postulados para fazer as demonstrações dos teoremas, porque aí os teoremas, eles precisam de demonstrações, os postulados não. Postulados são coisas, são definições, são conceitos bem aceitos que não necessitam ser demonstrados. E o primeiro postulado, ó, o espaço tem infinitos pontos. Como eu já falei, quando a gente está falando de espaço, a gente está falando de tudo que está ao nosso redor. E no espaço tem sim infinitos pontos. Por exemplo, aqui, ó, nesse cubo aqui, ó, ele tem vários pontos. Se a gente está considerando tudo que está ao nosso redor, vão ter infinitos pontos, certo? Agora o postulado 2. Toda reta e todo plano são conjuntos de infinitos pontos, certo? Ó, por exemplo, aqui, ó, coloquei até essa reta T2 aqui, ó, certo? Tem essa reta T2, aí vamos supor que ela tem esses pontos aqui, ó. Vamos considerar essas esferas aqui como pontos, certo? Essa reta T2 não vai ter só esses pontos aqui, ó, que estão dentro desse cubo aqui e que estão alinhados com a reta aqui, não. Ela vai ter vários outros pontos, certo? Ela não vai ter só alguns pontos. Uma reta, bem como todo plano, são conjuntos de infinitos pontos. Isso a gente já tem que ter em mente. O postulado 2, certo? Postulado 3. Fora de uma reta, bem como fora de um plano, há infinitos pontos. Porque uma reta, como eu disse, uma reta a gente está considerando só uma dimensão. Um plano, quando a gente fala de plano, a gente está considerando duas dimensões. Quando a gente fala do espaço, a gente está considerando três dimensões, certo? E ó, você tem uma reta, né? Várias retas alinhadas ali vão formar um plano, certo? Então, se eu estou considerando só uma reta, fora dessa reta vão ter vários outros pontos, certo? Se eu estou considerando o plano eu só estou considerando só duas dimensões. Aí quando eu começo a considerar a terceira dimensão, eu estou considerando vários outros pontos além dos que estão no plano. Espero que vocês estejam percebendo, certo? Por exemplo, aqui, ó, vamos considerar que esse primeiro nível aqui de esferas no cubo aqui seja um plano, certo? Fora desse plano aqui, que é o primeiro nível, vão ter vários outros pontos que vão ser essas esferas aqui, certo? Então, um plano aqui, tanto no plano como fora dele, vão ter infinitos pontos. É isso que vocês têm que ter em mente, pelo postulado 3, beleza? Postulado 4. Dois pontos distintos determinam uma única reta. O que vocês têm que perceber aqui? Ó? Eu tenho dois pontos distintos, que tem que ficar claro esses distintos, porque às vezes dois pontos podem ter nomes diferentes e serem coincidentes. A gente vai ver isso já já. Mas nesse caso aqui a gente tem dois pontos distintos, que é o ponto A e o ponto B. Por esses dois pontos passam uma única reta, certo? Se eu estivesse considerando só um ponto, ó, perceba que aqui, ó, se eu estivesse considerando só esse ponto B aqui, ó, passa por esse ponto B, passa a reta R, passa a reta U e passa a reta T. E vão passar várias outras retas. Se eu estiver considerando o quê? Só um ponto. Agora, se eu considerar dois pontos distintos, que vão ser esse ponto A, nesse caso aqui vão ser esse ponto A e esse ponto B, por esses dois pontos distintos aqui, vão passar uma única reta. Aí, ó, fiquem atentos, dois pontos são sempre colineares. Colineares aqui vão estar alinhados, certo? Sempre se eu tenho dois pontos no espaço, enfim, pode ser no plano, pode ser no espaço, eles vão ser colineares. É isso que vocês têm que entender, certo? Sempre se eu tenho dois pontos, vai passar assim uma reta por esses dois pontos distintos, ok? Vamos lá. Seguir aqui. Agora o postulado 5, postulado de Euclides. Esse postulado nos diz, por um ponto P, fora de uma reta R, passa somente uma reta S paralela a R, ou seja,
eu tenho essa reta R aqui, certo? E eu tenho esse ponto P aqui fora dessa reta R. Por esse ponto P, vai passar o quê? Uma única reta paralela a essa reta S, que é essa reta R, certo? De novo, só para ficar mais claro. Eu tenho uma reta R e fora dela eu tenho um ponto P e por esse ponto vai passar uma única reta paralela à reta R. E essa reta paralela à reta R é a reta S, certo? Paralelo, a definição de paralelo é porque essa reta S aqui vai estar sempre a uma mesma distância dessa outra reta, ou seja, elas vão seguir ali lado a lado e sempre a uma mesma distância. E elas nunca vão se tocar. Pode existir, vai existir somente essa reta S paralela à reta R? Não, pode existir uma outra reta, como essa reta T aqui, ó. Essa reta T aqui, dá para a gente perceber que ela também é paralela à reta R. Só que essa reta T aqui não passa por esse ponto P, porque por esse ponto P vai passar uma única reta que eu chamei aqui de S, certo? Pode passar outras, essa outra reta que pode passar aqui por P, vai ser uma reta coincidente a essa reta S, certo? Que a gente pode considerar duas retas coincidentes, ou seja, duas retas iguais, certo? Mas por esse ponto P aqui, fora dessa reta R, vai passar uma única reta paralela à reta R. Espero que tenha ficado claro esse postulado 5. Vamos seguir. Agora aqui no postulado 6, três pontos não colineares determinam um único plano. Ou seja, ó, esses pontos aqui, P, R e T, não são colineares. Se eles não são colineares, eles determinam um único plano, certo? Aí aqui, ó, vamos aqui para essa observação. O que, que são colineares? Ó, dois ou mais pontos são ditos colineares quando existe uma reta que contém todos eles. Que, ó, nesse caso aqui a gente tem os pontos A, P e M, todos contidos nessa reta R, ou seja, esses três pontos aqui são colineares, certo? Porque eles pertencem a essa mesma reta. Esse ponto X aqui, ó, não é colinear a esses outros três aqui, porque eles não pertencem a essa mesma reta, certo? Se eu conseguir colocar dois desses aqui, por exemplo, se tivesse uma reta aqui passando pelo P e pelo X, aí eu diria que os pontos P e X são colineares, mas nesse caso aqui não, certo? Nesse caso aqui são colineares só A, P e M, certo? Aí a gente diz que esses pontos A, P e M pertencem a essa reta R. E esse ponto X aqui, que não está colinear a esses outros três, a gente diz que ele não pertence à reta R. Para resumir esse contexto aqui todinho, certo? Vamos seguir. Aí, ó, postulado 7. Se dois pontos distintos estão em um plano, a reta que passa por eles está contida nesse plano. Ou seja, eu tenho esses dois pontos distintos aqui, ó, A e B, contidos nesse plano alfa, beleza? Então a reta que passa por esses dois pontos que estão contidos nesse plano alfa também vai estar contida no plano. É isso que o postulado 7 nos diz. É bem claro, né? Aí aqui só relembrando que a representação de reta é essa daqui, certo? Eu tenho um ponto A e B dessa reta e eu tenho as setinhas para os dois lados, tanto para a esquerda quanto para a direita. Porque, só lembrando que a reta cresce indefinidamente, ilimitadamente para a direita e para a esquerda, ok? Aí vamos seguir aqui. Aí vamos refletir aqui, ó, para refletir. Por que não podemos dizer que três pontos colineares determinam um plano? Ou seja, pontos colineares pertencem a uma mesma reta. Tá aqui, ó. Os pontos A, B e C são colineares porque eles pertencem a toda essa reta. Os três pertencem a essa reta em preto aqui, beleza? Aí por que a gente não pode dizer que três pontos colineares determinam um plano? Ó? Perceba aqui, ó, que esse plano aqui verde está passando por esses três pontos aqui colineares, né? Esse outro plano aqui, vamos dizer que é amarelo, né? Esse outro plano aqui amarelo também está passando pelos pontos A, B e C colineares. E esse outro plano aqui vermelho também está passando por esses três pontos. Ou seja, se eles são colineares, se três pontos são colineares, por eles vão passar vários planos. Não vão passar só esses três planos, vão passar muito mais planos por esses três pontos colineares. Por isso que a gente não pode dizer que por três pontos colineares vão passar um único plano. Por três pontos colineares vão passar vários planos, certo? Agora aqui no caso de
de esses 3 pontos não serem colineares, que aqui é o caso do postulado 6, só relembrando aqui, por 3 pontos não colineares vão passar um único plano, beleza? Só para ficar claro aí as duas definições, os dois conceitos, ok? Vamos seguir. Agora aqui no postulado 8, se dois planos distintos, alfa e beta, interceptam-se, esse interceptam-se é quando esses dois planos se encontram, certo? A intersecção é tudo que está nesse encontro, certo? É uma reta, ou seja, tudo que está nesse encontro é uma reta. E se esses planos se encontram, se interceptam nesse caso, beleza? Aí, só lembrando que um plano, ele não tem fronteiras, certo? Ele cresce indefinidamente para todos os lados, ele cresce infinitamente para todos os lados, um plano, né? Então, isso vale para o plano alfa e vale para o plano beta. Só a representação aqui que é limitada, né? Porque a gente não tem como a gente colocar numa representação um plano infinito, certo? Mas um plano, ele é infinito, porque ele cresce para todos os lados. Mesma coisa para a reta. Então, se esses dois planos aqui crescem indefinidamente para todos os lados, e eles se encontram aqui, esse encontro, tudo que vai estar nesse encontro aqui, vai ser uma reta, ou seja, uma reta que também cresce tanto indefinidamente para cá quanto para cá, né? Porque uma reta ela não tem limites, certo? Ela cresce tanto para um lado quanto para o outro infinitamente, certo? Então, de novo, postulado 8, se dois planos distintos, alfa e beta, interceptam-se, ou seja, encontram-se, a intersecção, ou seja, tudo que está nesse encontro é uma reta, certo? Então, se dois planos alfa e beta se interceptam, se encontram aqui, o que vai estar nesse encontro aqui vai ser uma reta, ok? Aí, ó, com esses postulados, é possível demonstrar vários teoremas. Ou seja, teoremas, quando a gente fala de teoremas, a gente precisa demonstrar. E o que, que a gente vai usar para demonstrar esses teoremas? A gente vai usar esses postulados aqui citados para demonstrar cada um desses teoremas. No decorrer deste capítulo, alguns desses teoremas, certo? Teoremas é, teorema é parte de uma afirmação, e essa afirmação precisa ser demonstrada. Como a gente já colocou aqui as propriedades fundamentais de ponto, reta e plano, a gente vai poder demonstrar esses teoremas, porque teoremas têm que ser demonstrados. Espero que tenha ficado claro aqui para vocês, né? Todos esses postulados, qualquer dúvida podem entrar em contato, certo? Vamos seguir aqui. Agora o teorema aqui, ó. O teorema 1. Teorema, demonstrações lógicas a partir dos postulados. Ou seja, esses teoremas aqui, a gente precisa dos postulados para demonstrar ele, que é o que eu já falei, né? Vamos aqui ao teorema 1. Dada uma reta M e um ponto X fora dela, ou seja, eu tenho essa reta M e esse ponto X fora dela, existe um único plano que contém o ponto X e a reta M. Vamos aqui à demonstração. Pelos postulados 2 e 3, a reta M tem dois pontos distintos, P e Q. Ou seja, essa reta M aqui, eu posso considerar assim que ela tem esses dois pontos distintos, P e Q, que não são colineares com X. Ou seja, esses pontos P e Q aqui não são colineares com esse terceiro ponto aqui, que é o ponto X, pois o ponto X não pertence à reta M, certo? Aí, ó, pelo postulado 6, três pontos não colineares determinam um único plano. Ou seja, existe um único plano que passa por P, Q e X, sendo alfa esse plano. Ou seja, se esses três pontos aqui, P, Q e X, não são colineares, vai existir esse único plano alfa aqui que passa por eles, certo? Aí, ó, a reta M tem dois pontos em alfa, que são os pontos P e Q. Ou seja, esses pontos P e Q tanto pertencem à reta M, quanto pertencem ao plano alfa. Então, pelo postulado 7, ela está contida em alfa, ou seja, se esses pontos aqui, ó, se esses pontos estão contidos na reta, estão contidos em alfa, então, consequentemente, essa reta M também vai estar contida em alfa. Portanto, alfa é o único plano que contém a reta M e o ponto X. Ou seja, a gente usou o postulado 2, 3
6 e 7 para demonstrar esse teorema aqui que afirma que dado uma reta M e um ponto X fora dela, por eles vão passar só um único plano, certo? Espero que tenha ficado claro, né? Postulado, se eu não me engano, postulado 2, em uma reta e em um plano há infinitos pontos. Então é só para a gente considerar, para a gente poder considerar esses outros dois pontos aqui, que a gente usa esses dois teoremas. E o postulado 3, em uma reta e um plano, fora de uma reta e fora de um plano, também há infinitos pontos. Ou seja, fora dessa reta aqui, com certeza ia existir o ponto X. E também iam existir outros pontos aqui no plano alfa. É isso que o postulado 3 quer dizer. Postulado 6 era o dos três pontos não colineares determinam um único plano, que é o que a gente usou. A gente usou esses três pontos aqui não colineares para determinar esse plano alfa. Aí o plano 7, o postulado 7, dizia que, dados dois pontos contidos em um plano, a reta que passa por esses dois pontos também vai estar contida nesse mesmo plano, que foi o que a gente usou para demonstrar também esse teorema. Espero que tenha ficado claro para vocês a demonstração desse teorema. Então a gente vai sim usar esses postulados para demonstrar os teoremas. Aí tem que estar bem claro para vocês cada um desses postulados. Então tem que estar bem claro para vocês esses postulados. Por que tem que estar claro? Porque nas questões geralmente vai aparecer uma afirmativa, certo? Vocês têm que ver se essas afirmativas estão de acordo com um dos postulados ou de acordo com um dos teoremas. Para vocês, tipo, tá lá a afirmativa. Aí vocês têm que dizer se a afirmativa é verdadeira ou falsa. Aí como é que você vai dizer se a afirmativa é verdadeira ou falsa? Pelos postulados ou pelos teoremas, certo? Ou pelos conceitos definidos de cada conteúdo, de cada afirmação, certo? Porque tem cada conceitozinho, que é conceito de retas paralelas. Deixa eu ver um que a gente viu agora aqui. Conceito de reta, conceito de semi-reta, de segmento, de plano, de ponto e reta contidos em um plano. Vocês vão usar essas afirmativas para resolver questões, né? Nesse capítulo aqui, as questões vão ser mais de afirmativas para vocês verem se aquela afirmativa é verdadeira ou falsa. Então, vocês vão usar esses postulados para dizer se a afirmativa é falsa ou verdadeira. Também vão usar os teoremas, porque os teoremas dizem muitas coisas, porque nos teoremas a gente tem as demonstrações, a gente usa os postulados. Então tem que ficar claro para vocês tudo isso, beleza? Vamos seguir. Meu muito obrigado a todos vocês, alunos que estão online, presentes nesta aula virtual. Espero de todos vocês muito empenho nas atividades remotas, muita força para seguirmos com essas atividades remotas e bons estudos. Até breve, até a próxima aula. Tchau!